Olá, Laís, tudo bem? Hoje vou falar sobre a introdução da química orgânica. Relembrando os conceitos, a química orgânica é a área que estuda as substâncias com base no carbono, que geralmente contém hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, como as proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e enzimas. O carbono é o elemento central da química orgânica, presente em todos os compostos orgânicos, possuindo 4 elétrons na camada de valência, o que o torna tetravalente e capaz de se ligar a até 4 átomos ao mesmo tempo. Essa característica permite que ele forme ligações covalentes, fortes e estáveis com outros elementos, incluindo hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e outros carbonos. O carbono tem a incrível capacidade de formar cadeias longas e complexas, processo conhecido como catenação, que pode ser linear, ramificado ou até cíclico. E graças à sua versatilidade, o carbono é o único elemento capaz de originar milhões de compostos diferentes, dando base a todos os seres vivos e a uma infinidade de materiais sintéticos. Como falado anteriormente, o carbono é extremamente versátil, pois pode formar ligações covalentes estáveis com vários elementos, criando diferentes tipos de moléculas orgânicas, sendo os principais elementos que se ligam ao carbono são o hidrogênio, que forma apenas ligações simples, temos o oxigênio, que pode formar ligações duplas ou simples, temos o nitrogênio, que forma ligações simples ou duplas, temos o enxofre, que só forma ligações simples, temos o fósforo, que forma ligações simples ou duplas. Temos o carbono, que forma cadeias longas ou anéis ligando-se a outros carbonos. Resumindo, o carbono se liga principalmente via ligações covalentes, compartilhando elétrons como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e entre outros carbonos, sendo essa capacidade de formar múltiplas ligações estáveis, e é o que permite a existência de milhões de compostos orgânicos diferentes. Bom, temos vários tipos de ligações, sendo eles ligações simples, que compartilham apenas um elétron, como o exemplo o etano, C2H6, ligação dupla, que compartilha dois elétrons, dois pares de elétrons, um exemplo o eteno, C2H4, temos a ligação tripla, que compartilha três pares de elétrons, que temos como exemplo o etino, C2H2, e temos as ligações coordenadas, que é um tipo de ligação especial em que um átomo doa ambos os elétrons. Temos como exemplo o monóxido de carbono. E, além disso, uma das propriedades mais importantes do carbono é sua capacidade de formar cadeias carbônicas, ou seja, sequências de átomos de carbono ligados entre si. Isso acontece porque o carbono é tetravalente, podendo formar até 4 ligações estáveis com outros átomos. Além disso, as ligações são fortes, permitindo a formação de estruturas duráveis e resistentes. O carbono pode criar diferentes tipos de cadeias, lineares, ramificadas, cíclicas ou aromáticas, o que contribui para a enorme diversidade de compostos orgânicos encontrados na natureza. Essa habilidade de encadear átomos de carbono, conhecida como encadeamento, foi descrita pelos cientistas Cooper e Kekulé no século XIX e é a base de toda a química orgânica. Os átomos de carbono em uma molécula orgânica podem ser classificados de acordo com o número de outros átomos de carbono aos quais estão diretamente ligados. Ou seja, primário está ligado apenas a um carbono, secundário a 2, terciário a 3 e a quaternário a 4. Essa classificação ela é fundamental para entender a reatividade e a nomenclatura de compostos orgânicos. E por fim, temos as cadeias carbônicas, que podem ser classificadas de diferentes maneiras, dependendo de suas características. Quanto à disposição dos átomos, elas podem ser abertas ou acíclicas, quando não formam um anel, como no butano. Fechadas ou cíclicas, quando os átomos de carbono formam um anel, como no ciclohexano, ou mistas, quando apresentam portas abertas e partes em anel. Quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, as cadeias podem ser saturadas, quando possuem apenas ligações simples, como nos alcanos, ou insaturadas, quando apresentam pelo menos uma ligação dupla ou tripla, como nos alcenos e alcinos. Já em relação à natureza dos átomos, a cadeia é considerada homogênea quando é formada apenas por átomos de carbonos e heterogênea quando contém outros elementos, como oxigênio, nitrogênio ou enxofre, entre outros carbonos. Por fim, quanto à presença do anel aromático, a cadeia pode ser aromática quando possui pelo menos um anel benzênico ou alifática quando apresenta esse tipo de anel. Bom, essa foi a apresentação explicando os conceitos, agora partindo para a prática dos exercícios.
temos o primeiro, que é da Unesp, em que ele pergunta assim: o composto orgânico 2,2 dimetil 3-metilbutano. No caso aqui a questão está errada, né? Ela teria que estar 2,2,3-trimetilbutano, né? Que é um hidrocarboneto saturado que apresenta cadeia orgânica, acíclica, ramificada e homogênea. Escreva a fórmula estrutural desse composto e classifique os átomos de carbono da sua cadeia orgânica principal. Ou seja, primeiro, nós vemos aqui, ó, está escrito butano. Então, a gente vem aqui e vê o but. O but, ele tem 4 carbonos. Então, a cadeia principal, ela vai ter 4 carbonos. Então, 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4. Tá, fizemos a primeira parte. Em segundo, temos o AN. Ele simboliza que só tem ligações simples. Então, todas vão ter só ligações simples. Então, primeiro, ligação simples, segundo, ligação simples, terceiro, ligação simples. E por fim, o O, que é hidrocarboneto, não vai mudar nada. E depois temos o metil. O metil, que significa que só tem apenas um carbono ramificado. Então, temos aqui que vai ser trimetil, ou seja, vão ser 3 carbonos. Na posição 2, 2 e 3. Então, vai ser na posição 2, foi o primeiro 2. Tem o segundo 2 na posição 2, que seria esse. E temos o 3, que seria esse. Então, tá feito. Depois disso, é só colocar os hidrogênios e tá certo, tá finalizado. Então, aí você conseguiu fazer a fórmula estrutural. Depois ele vem e pede para classificar os átomos de carbono. Então, a gente vai classificar aqui certinho. Esse daqui, ó, ele só tem uma ligação, então ele vai ser primário. Esse daqui, ó, ele tem uma, duas, três, quatro. Então ele vai ser quaternário. Por fim, temos esse daqui, 1, 2, 3, terciário, e esse primário, que só tem apenas uma ligação. E com isso terminamos o primeiro exercício. Bem simples. No segundo exercício temos algo parecido, um pouco até mais simples, só que diferente ele pede a forma molecular. Então temos aqui 2-metilbutano. Aí fazemos a mesma coisa, but, 4 carbonos, o an, que é só ligações simples, e o metil, que é apenas um carbono, que no caso aqui está na posição 2. Então, a cadeia principal tem que ter 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. E temos a ramificação embaixo do metil. Então, na segunda posição, então ele está aqui. Então, aqui seria mais um carbono. No caso, todas essas com C4 estão nulas, então A, B e C estão nulas, porque aqui tem 5 carbonos. Então, vai ficar entre a D e a E. Então, a gente vai ver aqui. Vamos contar o número de hidrogênios. Aqui tem uma ligação, então ele vai ser CH3, CH3. Aí então 3, 6, 9, 10, 11, 12. Então, a resposta correta é E, C5H12. Pois ele tem 12 hidrogênios e 5 carbonos. Com isso, finalizamos o segundo exercício. E, por último, o terceiro exercício, temos que ele pede o octano, é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. Ele também pede a fórmula molecular do octano. Aqui separamos de forma mais simples, pois ele não tem nenhuma ramificação. Então, pegamos o oct, que ele tem 8 carbonos, então a cadeia principal aqui vai ter 8. Então, ele tem 1, 2, tem 8. Temos o an novamente, que é só ligações simples, e o O, que é hidrocarboneto. Então, como ele é só ligação, só tem uma cadeia principal, não é ramificado, fica mais fácil. Então, contamos. Tem 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. Então, aqui ele tem 18 hidrogênios. Então, aqui ó, a gente já sabe a resposta. Pois ó, ele tem aqui, a única resposta que tem 18 hidrogênios. Aqui tem 16, tem 14, 24, 38. Então, todas essas estão erradas. Além de que são 8 carbonos, como aqui já diz, ó. Então, a D e a E você já pode descartar de cara. Então, resposta correta, letra A, C8H18. Basicamente foi isso. Agradeço pela atenção. Agradeço a atenção. Basicamente foi isso.